This call is now being recorded. Bom, então vamos lá, né? Deixa eu ver, ainda não apareceu aqui. Vou estar pondo em tela. O conteúdo, no caso, é o último visto em aula, né? Que eu expliquei a questão das relações métricas no triângulo retângulo. E aí a gente vai estar resolvendo as questões. Chegando mais uma colega aí, boa noite. A gente vai estar dando início agora, viu? Resolvi a primeira questão lá do módulo, o volume 6 desculpa, o volume 2, módulo 8, né? Na página lá 405, que é o último conteúdo que a gente viu aí, as relações métricas no triângulo retângulo. Então, vamos lá, resolvendo aí a primeira questão, né? O exercício aí de fixação. Bom, então está em tela aí a questão, né? A questão diz o seguinte: no retângulo ABCD, de lado AB mede 3 centímetros e BC raiz de 7, o segmento AP é perpendicular à diagonal BD. E a pergunta é, né? O segmento BP mede em centímetros. Bom, então vamos lá, né? O que a gente tem aqui de informação aqui é o seguinte. Caso aqui, temos a imagem, né, desse retângulo aqui. Foi dado a medida do segmento AB. O AB é essa base aqui, né? 3 centímetros. Então, vamos pôr esse número aqui embaixo. A medida de BC é igual a raiz de 7. Então, BC raiz de 7 vai ser esse lado aqui, né? Raiz de 7. O segmento AP perpendicular, no caso é aquela questão lá, né? Se esse aqui é perpendicular, aqui também a gente tem a questão aqui também perpendicular, né? Bom, então aqui o que a gente precisa aqui, o segmento BP. Então, o X da questão aqui, ó, tá aqui, ó, desse ponto P até esse ponto B, né? Qual que é essa medida aí? Bom, então vamos lá, né? O que a gente pode estar aplicando aqui para a gente chegar aí nesse valor? Pensando, visualizando apenas esse triângulo aqui, né? Vamos que essa parte aqui, inferior, visualizando um triângulo aqui, né? Temos um triângulo retângulo, né? Então, vamos trabalhar com essa parte aí. Bom, se aqui é um triângulo retângulo, essa medida de AD eu posso afirmar que é a mesma, né? Não se trata de retângulo, então esse valor vai ser o mesmo. Então, eu vou trazer para cá essa raiz de 7. Tendo aqui esse lado aqui, raiz de 7, olhando para esse triângulo retângulo, no caso aí, um dos catetos, né? Então, eu tenho esse cateto mede raiz de 7 e esse outro cateto mede 3 centímetros. Então, aqui, ó, essa medida desse ponto D até esse ponto B, podemos dizer aí que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, vamos lá calcular esse valor de A, e aí, depois que a gente saber esse valor de A, a gente vê aí para achar esse X, né? Que seria naquela... É o volume 2, tá? O volume 2 lá dos livros, volume 2, aí está na página 405, tá? Depois, se vocês quiserem acompanhar aí, a questão número 1. Bom, então aqui a gente precisa aqui
olhando para esse triângulo retângulo, a gente precisa achar esse valor de A aí, que é a nossa hipotenusa, né? Bom, se a gente tem a medida de dois catetos para achar que é a hipotenusa, fácil, né? Pitágoras, né? Aqui, aplicando o Pitágoras, a gente consegue resolver. Então, fazendo esse cálculo aqui, na lateral aqui, vamos ter hipotenusa ao quadrado é igual os catetos ao quadrado, né? A soma dos catetos aí ao quadrado. Então, aqui, raiz de 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Bom, então aqui vai ficar A ao quadrado é igual a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Podemos aqui, chegando mais ao colega, né? A gente está iniciando agora aí na primeira questão, tá? Então aqui essa é a primeira questão. Pediu para a gente chegar aqui nessa medida desse segmento, do ponto P até o ponto B. Aí a gente identificou aqui um triângulo retângulo, essa parte aqui destacada, e aí aqui a gente está calculando essa hipotenusa, que é aquele valor de A, para posteriormente a gente saber a medida desse segmento. Então aqui, esse 7 aqui ao quadrado, a gente simplifica com a raiz, que vai, no caso, resultar em 7, mais 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. Então, ficou aí A ao quadrado é igual a 7 mais 9. 7 mais 9 é 16. Então, aqui o 2 passa em forma de raiz, né? Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, sabemos aí que é 4, né? 4 vezes 4, 16. Bom, então aí, ó, chegamos aí na medida dessa hipotenusa aí, desse triângulo retângulo. Bom, agora é o seguinte, lembra daquela relação que a gente aplica um desse cateto ao quadrado mais uma dessa projeção vezes a hipotenusa, né? Então, agora a gente vai aplicar essa relação, que ficaria aí, no caso, C ao quadrado, é igual a hipotenusa, que no caso é o A, vezes essa projeção aqui, ó, que vamos chamar aí de M, né? Que é o nosso valor X aí. Então, fazendo a substituição, esse C aqui a gente tem que é o 3, então vai ficar 3 ao quadrado, vai ser igual, o valor de A é a hipotenusa, que a gente achou que é acima, que é 4, vezes o M aí, que a gente denominou aí como X, né? É o que a gente precisa encontrar. Então, aqui a gente tem que 3 ao quadrado dá 9. Esse 4 que está multiplicando, operação inversa, eu preciso isolar esse x, então esse 4 vai passar aqui dividindo. Portanto, aí achamos, né, o valor aí desse segmento do P ao B é igual aí a 9 sobre 4. Alternativa, no caso, é a letra C. Certo? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer nessa questão? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então, vamos aqui para a próxima, né? A próxima questão é... Questão número 2, temos o seguinte. Um triângulo isósceles escrito em um círculo de raio igual a 8 centímetros possui um lado que mede 16 centímetros. A medida dos outros dois lados do triângulo em centímetros é igual. Bom, então vamos lá, né? Entender aqui a questão. Podemos até fazer aqui um desenho, né, para melhor entender a questão. Então, aqui, fazendo o desenho, né?
No caso, ele fala que um triângulo está inscrito dentro do círculo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro o círculo, fazendo aqui o círculo, ele fala que, no caso, esse triângulo e esse círculo aqui tem um raio igual a 8, né? O círculo que mede raio igual a 8. Raio igual a 8 é metade, né? Então, esse aqui mede 8. Bom, o raio mede 8. E ele fala que a base ao lado no caso, o lado do triângulo, que é isósceles, né? Está escrito tem um lado 16. Bom, para o lado ser 16 do triângulo, ele sempre tem que ser essa diagonal, né? Ele tem que ser todo aqui, eu pegar todo esse círculo, então, ele tem que ser a diagonal, ou seja, aqui também mede 8, né? 8 com 8, 16. E aí, agora a gente vai fazer esse desenho desse triângulo de modo que, fazer esse destacar aqui, o seguinte, ele fala aqui que é um triângulo isósceles. Se é isósceles, tem dois lados iguais, né? Então, esses outros dois lados aqui, ó, têm medidas iguais. Então, eu vou pegar um ponto aqui dentro desse círculo e esses outros lados aí vai ser iguais. E agora o x da questão é qual que é essa medida, né? Medida desse lado e a medida desse lado vai ser medidas iguais. Bom, então aqui é o seguinte, se esses lados aqui, ó, pensando no seguinte, ele vai ser, aqui, ó, no caso eu posso afirmar que esse lado aqui ele vai ter aí um ângulo reto, né? Uma vez que pega aqui nesses extremos, ligando aqui nesse ponto, ele vai ter aqui a formato de um ângulo reto. Então aqui a gente vai ter aqui um triângulo retângulo aqui dentro, né? Dentro dessa circunferência, a gente tem aqui o formato de um triângulo retângulo. Posso pensar ainda que se eu dividir aqui, ó, caso fazer a altura perpendicular desse centro aqui, ó, a gente tem aí, no caso aí, a medida dessa altura, né? Dessa altura aqui, eu posso afirmar para vocês que é 8 também, né? Por que 8? Posso afirmar que é 8 porque é um raio, é do centro até o ponto aí, passando pela circunferência, né? A medida de raio. Então, essa altura aqui também vai ter 8. Bom, então, olhando só para esse triângulo menor aqui, que a gente construiu ele aqui, né? Deixa eu colocar aqui, no caso, em destaque. Olhando para esse triângulo, eu tenho aqui a base 8 e essa altura aqui, que é um dos catetos, né? 8. Então, basta a gente achar esse x aqui, que ele está aí da hipotenusa, né? Calculando aí, a gente consegue chegar nessa medida de x. Então, vamos lá. O x, então, no caso, ao quadrado, vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, que é Pitágoras, né? Então, 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64, mais 8 vezes 8, 64. 64 mais 64, 128, né? Então, já passando a potência aqui em forma de radiciação, vamos ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 128. Bom, raiz quadrada de 128 não tem exata, o que a gente pode fazer aqui é fatorar, né? Fatorando esse 128 aqui do lado, vamos ter por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1.
Bom, então aqui, ó, a gente ficou, então, com... Como a gente está dentro da raiz, a gente pode estar separando de dois em dois, né? Então, a gente tem aqui, ó, esses três dois aqui, ó, que vai ficar tudo ao quadrado, eles vão sair dentro da raiz, né? Então, esse um aqui vai ficar dentro da raiz. Bom, se três desses dois vai sair fora da raiz, então eu sei o seguinte, que vai ficar x igual, vou fazer aqui esses três dois fora da raiz, então eu já simplifiquei eles com a raiz, e dentro da raiz vai permanecer apenas um, né? Bom, multiplicando esses três aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, x podemos concluir aí que é igual a 8 raiz de 2, que será aí a medida esses dois lados aí, né? Triângulo isósceles, tem dois lados iguais. Portanto, aí a alternativa correta, letra B. Certo? Essa questão, além do Pitágoras, a gente poderia estar aplicando a relação lá também. Então, não sei se vocês chegaram a resolver, mas teria outro caminho para a gente chegar também nesse resultado aí. Só mostrando para vocês também terem um outro olhar também, né, para a questão. Uma vez que esse triângulo aqui, ele tem, olhando agora para o triângulo todo, né? Ele tem a base total aqui da 16, né? Que é 8 com 8, 16. Esse 8 que está aqui de verde, né? Que no caso aqui, a altura aqui, sendo perpendicular a essa hipotenusa, mede 8, né? Que é a medida aqui do raio da circunferência. Bom, como esse x aqui é um dos catetos, a gente poderia pensar em aplicar a forma que a gente aplicou lá anterior, que é aquela fórmula lá do c ao quadrado é igual a A vezes n, que é o n, no caso, é uma dessas projeções, né? Então, aqui ó, ficaria o c ao quadrado, no caso, é o x, né, que a gente não sabe, e o A, que é a nossa hipotenusa, as 16, e o N, temos aí que é 8, né? Não sei, não saiu. Bom, então fica aqui 16 vezes 8. Fazendo essa conta, 16 vezes 18, a gente vai chegar em 128. Então ficou aqui c ao quadrado a 128. Está falhando. Então, c ao quadrado é igual a 128, ou seja, a gente chegou na mesma situação aí do Pitágoras, né? Que a raiz quadrada de 128 passar pelo mesmo processo de fatoração, e aí a gente conclui que o lado desse triângulo isósceles é igual a 8 raiz de 2. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos adiante. Vamos para as próximas questões. Próxima questão, temos a questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte: as medidas dos lados de um triângulo retângulo formam um PA. Se x é a medida menor do
Se x é a medida do menor ângulo interno desse triângulo, o valor da tangente de x é... Bom, então vamos lá, né? Primeiro a gente vai fazer esse desenho aí, né? A representação, para a gente compreender aí melhor, né, a situação. Então aqui é o seguinte, ele fala aí no caso que a medida dos triângulos retângulos forma um PA. Então, vamos desenhar aqui o triângulo retângulo. Aqui está o triângulo retângulo. E ele fala que, no caso, aí, as medidas formam uma PA. PA, só relembrando, né? PA é uma sequência numérica ordenada. O que significa ordenada? Que existe ali, no caso, um padrão, né? A cada termo, que a gente chama de termo, do primeiro termo para o segundo, está tendo ali uma razão, tá? Que seja um número negativo, que seja positivo, né? No caso, um PA crescente ou decrescente, mas existe um padrão de um termo para outro, que seja somando de um em um, somando de dois em dois, ou de três em três, enfim. Sempre do primeiro termo para o segundo é o mesmo do segundo para o terceiro e assim por diante. E no caso aqui, a gente está se tratando de três lados, ou seja, a gente vai ter uma PA aqui de três termos, né? O qual a gente não sabe esses valores ainda, são todos desconhecidos. Bom, então eu vou chamar de x, vou ter que determinar um valor para esses lados, e aí, a partir daí, a gente vai entender o seguinte. Bom, então aqui, se esse lado, vou numerar aqui, né? Colocar aqui ponto A, ponto B e o ponto C. Se esse segmento do A até o B mede x, esse outro segmento aqui é menor, né? Digamos que ele está um pouquinho menor, e essa hipotenusa um pouquinho maior. Então, eu já sei que esse x aqui eu vou definir ele como o meu segundo termo, né? O termo do meio aí. Esse outro terceiro termo aqui, então eu posso afirmar que ele vai ser o valor de x mais uma razão, que por enquanto ainda desconheço, né? Mas então eu vou colocar aqui como R, que vai ser mais uma razão aí. E esse menor aqui, ó, se está aumentando de R em R, então esse aqui é o menor, eu vou colocar aqui como x menos R. Ou seja, ele está diminuindo uma razão. Então, esse aqui é o meu primeiro termo, esse segmento do B ao C. O segmento do B ao A é o meu segundo termo, chamamos de x. E esse terceiro termo, chamando aí de nossa hipotenusa. Bom, então temos a sequência aí padronizada, né? Está aumentando R a cada termo. Bom, então aqui agora a gente vai estar aplicando aí o Pitágoras, né? Aplicando aí o Pitágoras para a gente ver o que a gente descobre aí, né? Sabemos que aqui a gente tem duas variáveis aí, não vai ser, a princípio, vamos ver o que a gente descobre aplicando Pitágoras, né? Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, aqui, vamos ter o seguinte, a nossa hipotenusa, no caso, é esse, né? Então, eu vou colocar ele aqui, elevado ao quadrado, x mais r, elevado ao quadrado, vai ser igual aí a soma dos dois. Esses dois aqui, não importa a ordem, vou colocar o x aqui primeiro, ao quadrado, mais, agora o x menos r vai ser igual, no caso, elevado aqui ao quadrado. Observe aqui o seguinte, a gente poderia ter começado o primeiro termo com x, mas aí a gente teria problemas mais adiante, porque aí ficaria
No caso, x é o primeiro termo, e x mais r no segundo, e x mais 2r no terceiro. Só que a gente teria problemas, porque aqui, ó, se a gente tem, observa que esse binômio, né, vamos chamar assim, ele é o oposto desse 1 aqui, ó. Então, adiante a gente vai poder simplificar. Porque aqui eu tenho um R, por exemplo, aqui um R negativo com um R positivo. Então, mais adiante a gente vai conseguir simplificar. Então, vale avisar aí que a gente tem esse binômio, que é, no caso, o inverso, né, um do outro aí. Então, isso faz com que facilite o nossa resolução do exercício. Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, né, tem esses dois aqui elevado ao quadrado, a gente resolve o seguinte. Primeiro, vai ficar, né, o quadrado do primeiro é x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2xr, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, vai ficar r ao quadrado. Igual, agora resolvendo aqui a segunda parte. Esse x já está ao quadrado, é só ele mesmo, então apenas manter. Agora essa outra parte aqui, mesma forma anterior, quadrado do primeiro, então o quadrado do primeiro é x ao quadrado. Agora aqui, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2x, só que aqui menos, né? Então quando eu multiplico mais com menos dá menos, então vai ficar menos 2xr. Então, menos 2xr. E mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é menos r vezes menos r. No caso, vai ficar mais r ao quadrado. Bom, resolvemos já, então, no caso, os parênteses aí, né? Então, agora a gente vai juntar os termos semelhantes, ver o que a gente consegue simplificar, né? Reduzir a nossa equação, para daí a gente ver o que a gente conclui. Bom, a princípio eu já vejo que temos termos aqui semelhantes que a gente já pode simplificar, né? Esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, já posso simplificar ele. Esse aqui, ó, quando eu passar ele para cá, subtraindo, vai ficar x positivo com x negativo, zero, né? Bom, então esse r também, né? O r ao quadrado com esse último r aqui ao quadrado. Então, já posso simplificar eles também. E aí é só, né? Esse 2xr eu não posso porque um está positivo e outro está negativo. Então, esse negativo, quando eu passar ele para o primeiro membro, ele vai passar a ser positivo. Então, ao invés de simplificar, ele vai acrescentar. Ele vai duplicar, né? Então, vamos lá. Eu vou passar o que sobrou lá para o primeiro termo aqui, ó. E deixar aqui igual a zero, né? Porque a gente tem a equação de segundo grau, então eu vou ter que igualar a zero. Então, passando tudo para o primeiro membro aqui. Esse x que está positivo, já vou pôr ele aqui no início, né? O x, vou fazer de vermelho aqui, que eu acho que a visibilidade fica melhor. Então, vai ficar menos x ao quadrado. Agora, só tem agora esses dois aqui, né? Esses que é um positivo e outro negativo, só que então eu vou copiar esse positivo, ele já está no primeiro membro, ele não tem o mesmo sinal, então mais 2xr. Agora, esse do outro lado, no segundo membro, que está negativo, ele vai passar para o primeiro membro positivo, então mais 2xr. Bom, agora finalizou, né? Já passei todos que tinha que passar, os outros foi o que eu já simplifiquei. Então, agora aqui igualar a zero. Bom, aqui temos esses dois termos aqui, são semelhantes, então posso somar eles. 2xr mais 2xr vai dar 4xr, né? Então, vou manter esse x ao quadrado, mais
4xr igual a zero. Bom, então a gente tem uma equação aí de segundo grau, no qual a gente tem duas variáveis, né? Temos aí, no caso, o valor de x e o valor de r. Aqui eu posso pensar aqui em fatorar isso aqui, né? O que é fatorar? Eu vejo, se eu tenho o x, ó, eu percebo que nesses dois aqui eu tenho uma variável x, eu posso pensar aí em pôr dentro do parêntese, né? Pôr ele aqui dentro do parêntese, então aqui eu vou pôr o x dentro do parêntese. E no caso, esse coeficiente, né? Coeficiente x, eu vou colocar ele aqui para mim fatorar essa equação. Bom, x, eu vou multiplicar um determinado valor aqui para que esse x aqui eu dê esse resultado. No caso aqui, eu tenho esse valor de x menos x ao quadrado, né? Poderia multiplicar aqui toda essa equação por menos para deixar esse valor positivo, mas a gente consegue também deixar ele negativo mesmo. Então, aqui eu teria, para mim, obter esse valor aqui, eu tenho que multiplicar por menos x, não é isso? E quando eu multiplico x vezes menos x, vai dar menos x ao quadrado. Então, agora indo para esse segundo produto. Para mim chegar nesse valor aqui, eu preciso multiplicar por 4r, né? Quando eu multiplico o x aqui vezes 4r, eu vou obter esse valor de cima aqui, que vai ficar 4xr. Bom, então, agora eu fechar o parênteses, e isso igual a zero. Bom, então aqui a gente tem essa condição aqui, que é o seguinte, né? Se x vezes um determinado valor é igual a zero, então eu posso afirmar que no caso da equação de segundo grau, a gente vai ter dois valores, né, para x. Então, eu posso já resumir aqui, afirmar para vocês que x vai ser igual a zero. Então, aqui, uma dessas raízes eu posso afirmar que é igual a zero. E a outra raiz é esse valor que está dentro do produto e igualar ele a zero. Ou seja, menos x mais 4r igual a zero. Então, esse outro x aqui, ó, eu posso afirmar que x vai ser igual a esse 4r, ele passa negativo. Ele está positivo, eu passei para depois a igualdade, e vai ficar menos 4r. Só multiplicando toda essa equação, para a gente não deixar esse x negativo no final, a gente vai multiplicar toda a equação por menos 1, que o x vai passar a ser positivo, e o menos 4 também vai passar a ser positivo. Bom, então aqui a gente concluiu que esse x aí tem um valor de 4r. Bom, até agora, essa primeira raiz aqui, o x igual a 1, a gente já elimina ela, né? Porque a gente está se tratando de distância, e distância igual a zero, para a gente não interessa, né? Então, o que vai nos interessar aqui vai ser esse valor de x, que é igual a 4r. Bom, se x é igual a 4r, perceba-se que agora eu posso calcular quanto que vale r, que no caso aqui, esse primeiro valor, no caso aqui é x menos r, x não vale 4r, então eu posso resolver isso aqui eu substituindo. No lugar do x, eu vou substituir por 4r. E foi o valor aqui que a gente encontrou para x. Então, colocando em destaque, né? A gente encontrou esse valor para x, então aqui, ó, fazendo a substituição, se x vale 4r, então eu vou colocar tudo em função de r aqui, ó, e vai ser 4r menos
menos R, né? 4R menos R dá 3R. Bom, então, esse lado menor, eu posso afirmar que mede 3R. Esse outro lado de x, deixando em função de R também, o x vale 4R, né? Então, aqui eu já vou colocar direto o valor 4R. Bom, então aqui, só colocando em destaque, no caso, 4R. E esse outro lado aqui, a hipotenusa, a gente vai ter aí o valor 4R mais R, né? 4R é o valor de x, mais é 5R. Fazendo aqui logo de 5R. Deixando aí em função de R. Bom, então agora aqui vai voltar lá no x da questão, né? Porque a questão aqui ela nos cobra o seguinte: se x é a medida menor do ângulo interno desse triângulo, o valor da tangente de x é. Bom, então primeiro aqui identificando quem é o ângulo menor, né? O ângulo menor, ele vai ser sempre aqui, no caso, o lado oposto do lado menor. Ou seja, esse triângulo ele ficou pequeno, mas se a gente fizesse ele um pouco maior, a gente ia ter uma visibilidade menor que aqui, ó, esse ângulo aqui, porque essa reta ela cresceu mais, ela vai fechando. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, desse vértice A, vai ser o menor ângulo, tá? Então, ele vai ser o menor ângulo aí desse triângulo. Então, se ele está pedindo ali que x é o menor, então eu vou definir esse ângulo aí como x, ó. Eu vou colocar aqui esse ângulo aqui como x. Bom, então aí ele fala o seguinte: se x é a medida do menor ângulo interno desse triângulo, a tangente de x. Bom, a tangente de x, esse conteúdo de as relações de tangente, no caso a trigonometria lá de seno, cosseno e tangente, é conteúdo assim, de ensino médio que vocês já estudaram, mas a gente vai estar revisando ainda esse conteúdo, né? Eu não sei se alguém de vocês ainda relembra esse conteúdo de seno, cosseno e tangente, mas é um conteúdo que a gente vai estar vendo aí nas próximas aulas, né? A gente vai estar estudando bastante ele ainda, então, não sei, talvez se vocês tentaram resolver essa questão, se vocês não relembraram, talvez vocês tiveram alguma dificuldade para aplicar aí essa tangente de x, né? Porque para calcular, no caso, essa tangente de x aí, a gente tem a seguinte relação: tangente, que é dado como TG, do ângulo x, ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui o cateto oposto é o lado que está oposto a esse ângulo. E o cateto adjacente é o lado que, no caso ali, colaborou para formar o ângulo. Então, cateto adjacente seria esse 4x, cateto oposto seria esse aqui, 3R. Tá? No caso, fazendo essa substituição, ó, tangente de x vai ser igual ao cateto oposto, no caso, 3R. Cateto oposto, 3R. E o cateto adjacente vai ser aqui o 4R, né? 4R, em cima do saído. 3R sobre 4R. Bom, então aí agora dividindo, né? 3R por 4R, R dividido por R eu já posso simplificar, né? R por R dá 1. Então, só simplificando aqui, ó, esse R com esse R, eu simplifico. Então, sobrou aqui 3 quartos. 3 sobre 4. Então, a tangente aí de x é 3 sobre 4.
fazendo essa divisão, né? 3 dividido por 4, a gente vai concluir aí, é 0, né? Acrescenta um 0. 30 por 4, 30 por 4 cabe 7, né? 7 vezes 4, 28. Para 30 falta 2. Coloco um 0. Eu já coloquei 0, então, acrescentando um 0, 20 por 4 dá 5. E sobra 9. Portanto, a tangente de x vai ser 0,75. No caso, resposta aí, nossa letra E. Bom, então essa questão aí, no caso, ela envolveu aí esse conhecimento no caso da tangente, né? Se é um conteúdo que a gente ainda vai tá revisando ele. Então, como na aula anterior eu expliquei as relações trigonométricas para vocês, a questão das projeções, né? Só com aquele conhecimento vocês talvez não iriam conseguir chegar numa resolução dessa questão. Mas observa também que a gente, antes mesmo de a gente aplicar essa questão da tangente, a gente precisou também aí ter o conhecimento da PA, né? Então, observe que está interligado uma coisa com a outra. Então, a sequência, né, a progressão de aritmética, que é a PA, a gente precisa também saber para a gente resolver isso aí, e aí também o Pitágoras, né? Então, tem 3 relações aí que a gente aplicou nessa questão. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida nessa questão? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Então, vamos adiante, né? Eu estou acompanhando o chat aqui, tá? Querer deixar mensagem no chat, estou acompanhando aqui. Bom, então aqui, a próxima questão número 4, temos o seguinte. Questão número 4 diz: as circunferências da figura abaixo são tangente entre si e tangente à reta T nos pontos A e B. Aí temos os dados aqui. O segmento BC é igual a 4 raiz de 3 centímetros e o segmento, no caso o R, né? O R é a medida de raio dessa circunferência maior, 12 centímetros. E aqui temos o ângulo alfa aí de 30 centímetros. Bom, então vamos lá, né? Então, aqui o que a gente vai estar identificando aqui, a princípio, né? A gente tem o que aqui? A medida de BC, ou seja, BC, esse ponto B até esse C, mede 4 raiz de 3. 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 é, no caso aí, ó, esse segmento do B até o ponto C. E o R mede 12 centímetros. O R é esse raio aqui, ó, dessa circunferência maior, mede 12 centímetros. Bom, então aqui, ó, a nossa interrogação aqui, ó, está a medida do segmento AB em centímetro é igual. Então, nossa interrogação é esse segmento aqui, ó, desse ponto B ao A, ou seja, do A ao B. Essa medida aí. Bom, podemos pensar aqui o seguinte:
Se a gente ligar desse centro, dessa circunferência maior a esse ponto A, a gente tem aqui também uma medida aí do raio, né, dessa circunferência, que ele informou para a gente que esse raio mede 12. E essa medida aqui é 12. Então, só trazendo essa medida para cá, porque aqui agora a gente traçou aqui o quê? Um triângulo retângulo aí, né? Triângulo retângulo, o qual a gente tem a medida desse cateto, temos a medida do... Aqui a gente tem a informação desse alfa, né? Esse ângulo alfa aqui, ó, nos informou que mede 30 graus. Então, esse ângulo alfa aqui, ó, fazendo aqui, ó, 30 graus. Bom, então a gente conseguiria achar aqui, aplicando aqui a questão aqui da tangente, né? A gente conseguiria saber esse cateto todo aqui, ó, que seria aí o cateto adjacente, aplicando a tangente, porque a relação da tangente fala o seguinte: tangente de um ângulo x é igual ao cateto oposto, que a gente utilizou na questão anterior, sobre cateto adjacente. Então, aqui, a gente teria aqui, no caso, a tangente de 30, tangente do ângulo 30 graus, é igual cateto oposto, que no caso é o cateto oposto ao ângulo aqui, é esse cateto aqui de 12, né? Temos, então, essa medida aí igual a 12 centímetros. E o cateto adjacente é essa medida de baixo, só que a gente não tem ela toda, mas a gente tem aí que parte, né, esse primeiro segmento maior aqui é 4 raiz de 3 e o outro é x. Então, eu posso dizer que é a soma, né? Posso dizer aqui, ó, que esse cateto maior aí, ele é x mais 4 raiz de 3. 4 raiz de 3. Bom, então, a gente ficou assim, né? Tangente de 30 graus é igual a 12 dividido por x mais 4 raiz de 3. Agora aqui é o seguinte, a gente precisaria aqui, no caso, de saber a tangente de 30, uma vez que o 30 é o ângulo notável, então a gente precisa ter a noção. Não sei se vocês lembram, né? A tabelinha trigonométrica, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60, e aí a gente tem os senos deles, os cossenos e as tangentes. A tangente de 30 tem até a musiquinha, né? Que é a tabelinha, ela inicia sempre com que os ângulos notáveis ficam no livro até tem, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, na página anterior aí temos essa tabelinha dos ângulos notáveis, mas não sei se vocês lembram aí, mas é uns dados que a gente precisa ter memorizado, tá? No caso, a tangente de 30 vai ser raiz de 3 por 3. Essas informações o Enem não informa, tá? A tangente de 30, a gente precisa saber que é raiz de 3 por 3. Então, agora aí a gente ficou com esse outro lado aqui, a gente ficou com 12 dividido por x mais 4 raiz de 3. Bom, aqui a gente pode estar aplicando a regrinha, né? Aqui, ó, multiplicar aqui em cruz. Então, a gente vai ter esse raiz de 3 multiplica todo o que está aqui dentro do parênteses, né? Então, a gente já vai calcular, digamos, resolvendo. Raiz de 3 vezes x vai dar raiz de 3x, né? Vai ser raiz de 3x. Raiz de 3 vezes 4 raiz de 3 vai dar aí, fazer aqui separado, ó. Raiz de 3, quando a gente multiplica por 4 raiz de 3, eu posso multiplicar a raiz de 3 com raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é o próprio 3, né?
Então, aqui a gente vai resultar em 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, eu vou trazer para cá direto o resultado, né? 3, raiz de 3 vezes 4 raiz de 3, que resolvemos aqui fora, deu 12. Isso vai ser igual a 3 vezes 12, dá 36. Bom, então, esse coeficiente, raiz de 3, que está multiplicando o x, eu vou manter, por enquanto, ele aqui. E esse 12, eu vou passar ele negativo, né? Ele vai passar subtraindo aí do 36. Então, vai ficar 36 menos 12. Bom, isolando o x aqui, eu já posso passar essa raiz que está multiplicando, dividindo. Então, aqui vai resultar em x igual 12 desculpa, 36 menos 12 vai ser 24, né? Então, aqui, 24 dividido por raiz quadrada de 3. Bom, aqui a gente chegou numa situação aí, no caso seria aí o valor de x, porém, a gente tem a situação em que chegou uma raiz quadrada no denominador, né? E a matemática não permite. Algumas bancas ainda, algumas, muito raras, ela deixa a solução aí no denominador, raiz quadrada, mas a maioria delas não permite, tá? E quando isso acontece, a gente precisa utilizar um mecanismo que a gente fala aí de racionalizar, que é essa mesma raiz que está no denominador, a gente multiplica ela. Tá? Então, aqui, ó, a gente multiplica em formato de fração, né? Ela no numerador e ela no denominador. Por que que a gente faz isso? Porque, digamos que a gente quer tirar, né? Fazer com que essa raiz ela saia aqui desse denominador, de modo que a gente não altera o nosso resultado. E a gente fazendo esse método aqui de racionalizar, a gente não está alterando o resultado aqui da questão. Por que que não estamos alterando? Porque que se a gente for dividir, ó, raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. E quando a gente multiplica 1 vezes qualquer valor, dá ele próprio. Então a gente não altera esse valor, tá? A gente só está fazendo com que ele mude essa aparência. Então, aqui, multiplicando os numeradores, né? 24 vezes raiz de 3 vai dar 24 raiz de 3. Agora, no denominador. No denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 é aquela situação lá em cima que a gente havia multiplicado aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o mesmo que raiz de 9, e raiz de 9 é o mesmo que 3. Então, posso pensar também, às vezes a gente já faz simplificar direto. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser 3. Bom, então agora resultou isso aqui, ó. X é igual a 24 raiz de 3 dividido por 3. O 24 é divisível por 3. O 24 por 3 vai dar 8, né? Então, podemos concluir que x é igual a 8 raiz de 3. No caso, a nossa solução aí vai estar na letra C. 8 raiz de 3. Alternativa correta, letra C. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida aí nessa questão? Alguma pergunta? Né? Então, vamos na nossa última questão aí, na questão número 5, desse exercício, né, de fixação aí do livro. Bom, a questão número 5 diz o seguinte: considera um triângulo retângulo cujas medidas dos catetos são 10 centímetros e 10 raiz de 3. Assinala a alternativa errada. E aí nos dá os dados, seno de 30 igual a meio, cosseno de 40 é igual a 0,707, seno de 60 é igual a 0,866. No caso aqui, esses dados aqui, ele nos forneceu um número decimal, né? Valores aí aproximados, tá? Que no caso aqui, só o raiz de 30 aqui, desculpa, o seno de 30,
que ele deu o valor exato, porque o seno de 30 é 1 sobre 2. Se a gente for pegar a tabelinha, né, quando a gente, não sei se vocês têm ela memorizada, o seno de 30 é meio. Quando a gente divide 1 por 2 dá 0,5. Mas na tabelinha ela aparece 1 sobre 2. Já o cosseno de 45, ela vai ser 2, raiz de 2 por 2. Então, raiz de 2 por 2, né, a gente for dividir, vai ser uma dízima, né? Então, aqui já é um valor aproximado. E o seno de 60, o seno de 60 vai ser raiz de 3 por 2. Então, se a gente for também fazer essa divisão, vai dar uma dízima aí, mas ele já está informando que a gente pode estar considerando esse valor. Bom, então vamos lá, né? Entender aqui a situação, fazer o triângulo aqui do lado aqui, no caso o triângulo retângulo. Então, desenhar esse triângulo retângulo. E aqui ele nos informa o seguinte: a gente tem a medida desse cateto, que é 10, e a medida desse outro cateto, que é 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. Bom, então, a informação que a gente tem é isso, né? Vamos então para as alternativas e aí a gente vê. Analisar aí e vale ressaltar, né? Frisar aí que ele quer assinalar uma questão errada. Então, vamos lá. O item A, temos o seguinte: o seno do menor ângulo agudo é igual a 0,707. Bom, o seno do menor ângulo agudo, o menor ângulo agudo, esse triângulo aqui ele já ficou um pouquinho maior, já deu para a gente perceber, né? Se a gente for analisar esse ângulo aqui de baixo, sempre gosto de colocar os pontos, né? A gente for analisar esse ângulo aqui, desse ponto A, ele está um pouquinho mais aberto do que esse ângulo C, né? Então, o menor ângulo desse triângulo vai ser esse lado aqui do C, né? Vamos chamar aqui de Czinho, esse ângulo C. Bom, que é sempre o seguinte, apesar que às vezes, de repente, no Enem, isso não demonstrar, não visualizar, mas ele nos fornecer a medida, o menor ângulo de um triângulo sempre vai ser o que fica oposto ao lado menor. No caso, o triângulo aqui, o menor lado é esse. Então, o oposto vai ser esse lado C. Tá? Então, por isso que a gente pode afirmar que o menor ângulo agudo desse triângulo vai ser esse ângulo Czinho aqui, por conta que esse cateto é menor. Certo? Então, vamos lá. Ele fala que, no caso aí, o seno desse ângulo C é igual a 0,707. Bom, eu não sei ainda quanto que vale esse ângulo aí, né? Eu sei que é o seguinte, que o seno de um ângulo qualquer, no caso de, que deu aí como Czinho, é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que a gente ainda não tem a medida aqui dessa hipotenusa, né? Vou chamar aqui de A. Essa hipotenusa que a gente não tem essa medida. Então, a gente vai ter que aplicar lá a fórmula de Pitágoras, né? A hipotenusa aqui. Resolvendo aqui no quadrado, o A ao quadrado vai ser igual, o Pitágoras, né? Aplicando a fórmula de Pitágoras aqui. O A ao quadrado vai ser igual 10 ao quadrado mais o outro cateto é 10 raiz de 3, também ao quadrado, né? Colocar aqui um parêntese. Resolvendo isso aqui, o A, por enquanto, não sei o valor, então mantém A ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100. Dentro do parênteses aqui, os dois produtos estão elevados ao quadrado. Então, 10 ao quadrado dá 100. E raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9. E raiz de 9 é 3. Então,
isso aqui, esse a ao quadrado vai ser igual 100 mais, aí aqui tem a multiplicação, né, de 100 vezes 3. Então, primeira multiplicação, 100 vezes 3 vai dar 300, com mais 100, 400. Esse a, essa é a potência que passa em formato de raiz, né? Então, esse a vai ser igual a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 vai ser 20, né? 20 vezes 20, 400. Portanto, esse a aqui, ó, chegamos à conclusão que vale 20. Bom, então, vindo aqui ó, agora para o C, esse seno de C, seno de C vai ser igual ao cateto oposto, que no caso é oposto a esse ângulo C, é o 10. Então, aqui vai ficar 10 no numerador e no denominador a hipotenusa. A hipotenusa é esse Azinho que chamamos aí de Azinho, que encontramos a medida de 20. Então, aqui o seno de C, então, no caso, vai ser 10 dividido por 20. 10 dividido por 20 igual a 0,5, né? Vai dar meio aí. Bom, seno de C deu igual a meio. Se a gente agora for observar lá nos dados, ó, ele fala aqui ó, que seno de 30 é igual a meio. Então, se seno de C deu igual a meio, eu só posso concluir que C vale 30 graus. Então, aqui, ó, o seno de meio, se o exercício nos informou que é o ângulo 30, então eu posso afirmar certamente que esse ângulo de Czinho aqui é igual a 30 graus. Tá? Bom, e se o ângulo de 30 é igual a meio, então essa alternativa aqui, ó, quando ele trouxe para a gente esse valor, foi erroneamente, né? Ou seja, errado. Ele trouxe aqui que esse seno vale 0,707. Então é a alternativa errada. A gente já matou a charada de primeira, né? A gente pode estar conferindo as demais alternativas, porque a gente já achou a solução, mas só para a gente ter a certeza, né, que é essa mesmo, podemos fazer a verificação que as demais têm que estar toda correta. Porque essa aqui é a afirmativa aí errada, que a questão pede para a gente sinalizar a alternativa errada. Vamos lá, então, no item B. O item B diz o seguinte: o cosseno do menor ângulo agudo é 0,86. Bom, o menor ângulo já achamos aqui o que é 30. Se a gente achou que o menor ângulo é 30, então a gente vai fazendo aqui embaixo, ó, o cosseno de 30 é igual a o cosseno do menor ângulo. No caso aqui, o exercício ele não informou o cosseno de 30, né? Informou o cosseno de, ele informou o cosseno de 45. Bom, mas aqui a gente pode pensar o seguinte: o cosseno, a relação do cosseno, ela diz o seguinte, ela é, no caso é o cateto adjacente dividido por hipotenusa, tá? É a relação do cosseno. Essa questão aqui nas próximas aulas ainda que a gente vai estar resolvendo também, né? O cosseno é igual ao cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então, aqui o cateto adjacente, olhando para esse ângulo de 30 aqui, ó, é esse lado, digamos, o luizinho aí do ângulo, né? Então, vai ser 10 raiz de 3. Então, aqui, cosseno de 30 vai ser igual 10 raiz de 3, 10 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que no caso da hipotenusa achamos que é 20. Aqui no caso aqui, podemos concluir ó, que esse 10 dividido por 2
Aqui eu só vou, em vez de a gente dividir 10 por 20, a gente vai, digamos, deixar ele em formato de fração. Vamos dividir, né, por 10 aqui em cima, só para mim, no caso, mostrar a vocês um outro olhar aqui. Eu vou dividir, no caso, aqui por 10 e aqui por 10. Fazendo essa divisão, 10 por 10 dá 1, 20 por 10 vai dar 2. E aí ficou meio raiz de 3. Meio raiz de 3, o 1 aqui não há obrigação da gente colocar ele, né? 1 vezes qualquer valor, o próprio valor. Então, isso aqui eu posso concluir ó, que esse cosseno de 30 é igual a 3 raiz de 2. Por que eu deixar nesse formato? Porque é o seguinte, vimos aqui ó, que esse valor, no caso, não bate com o valor que está expresso lá na letra B, que ele deu esse valor, 0,866. Porém, a raiz quadrada de 3 aqui não tem exato. Às vezes a gente aproxima, que é 1,77, né? Mas só que aqui é o seguinte, como a gente tem que ter memorizado a questão da trigonometria dos ângulos notáveis, se a gente for lembrar lá do seno de 60, é esse mesmo valor. O seno de 60 é o mesmo que cosseno de 30. Ó, veja lá nos dados que o exercício já trouxe, que aqui é o seguinte, ele trouxe aqui, eu vou destacar aqui, ó, ele trouxe que o seno de 60 vale esse valor. E observe que a gente já tem até colocado antes, ó, que o seno de 60 é raiz de 3 por 2, então a gente chegou naquele mesmo valor, raiz de 3 por 2, e raiz de 3 por 2, então ele está afirmando aqui para a gente que vale esse valor. Então, portanto, é esse mesmo aqui, ó. Então, o cosseno de 30, podemos afirmar que é 0,866, certo? Bom, então, essa letra aí é verdadeira, a gente está procurando aqui, é só a falsa, na verdade a gente já encontramos, só estamos tendo prova real. E aqui, para a letra C diz o seguinte, o seno do menor ângulo agudo é 0,5. Esse cálculo já fizemos, né? E embaixo aqui, ó, a gente já tem esse cálculo resolvido aqui, ó. Seno de C é igual a 0,5. E concluímos que C vale 30, né? Então, essa alternativa também ela é verdadeira. O item D. O D diz o seguinte, o maior ângulo agudo desse triângulo mede 60 graus. Bom, o maior ângulo, no caso, ele está referindo aqui, ó, olhando aqui para esse ângulo, ele está referindo aqui ó, esse ângulo do ponto A. Bom, como é que a gente consegue então desse ângulo? Eu sei que a soma interna de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Então, aqui, se eu for somar, fazendo aqui, aqui é a soma dos ângulos A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que dar igual a 180. Então, sempre, qualquer triângulo, a soma interna é igual a 180 graus. Tá? Bom, se eu sei disso, sabendo que a soma interna de um triângulo é 180, e eu sei também que o ângulo reto é igual a 90 graus, então 90 com 30, 120. 120 para 180, nos resta aqui ó, 60. Então, realmente, esse item D está correto ao afirmar que o ângulo agudo é o ângulo menor de 90 graus, né? O ângulo agudo maior, no caso, é esse ângulo de 60, né? Ele é maior do que o outro de 30. Vale ressaltar que os dois são ângulos agudos, só que um maior, outro menor. Então, o item D corretamente. E o último, letra E, temos aí o menor ângulo agudo desse triângulo é 30, e também já concluímos, né? Isso aí foi a primeira coisa que a gente encontrou
porém verdadeira, e esse item é. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta nessa questão aí?